Muito mais legal. Aí está! Muito Bom mais legal. dia, pessoal! Sabadão de feira. Que de hoje, Antônio? 18 de julho. 18 de julho, sábado-feira. Sábado-feira, 18 de julho de 2026. Agora são 10 horas e 43 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos. E esse aqui é o medonho Antônio Ares. E aí, gurizadinha medonha? Que- Fazendo um test drive aí no... O que nós estamos fazendo aqui? futuro carro do... Reconheceram o Dili Nelson? Gilles Nelson. Para quem não conhece, aqui é o Dili Nelson. Esse barulhinho, Até 30 por hora ele fica. com essa musiquinha Nave espacial. até 30 por hora. 30 por hora, que é um requisito de segurança obrigatório nos carros elétricos. Todos fazem barulho até 30 por hora. Isso aí é para avisar os passageiros, os pedestres ou é para avisar o motorista? É pra avisar os pedestres, em tese, né? Então esse barulho tá externo também? E tá externo, as pessoas escutam. Olha só, então já vamos pegar a primeira tranqueirinha aqui na minha rua, subindo um grutinha e descendo o caminhão da Coca-Cola. Pessoal, estamos aqui no Gilles Nelson, um Gilles X2 Pro do Antônio, que é modelo igual ao Catito, né? E como eu já falei diversas vezes, aproveitar e te agradecer, Antônio, pela motivação, pelas dicas, pela insistência que tu teve em me oferecendo, entre aspas, a ideia de aquisição desse carro. Claro, né? tu vê que toda a tua vida eu dei opinião sobre os carros e tu te deu bem, né? É, Impressionante, e eu né? queria te agradecer agora que eu te dei ouvidos, Desde o começo, né? porque lá em 2017, quando eu comecei com o meu Com o Focus, e tu foi um dos primeiros, talvez o único, ou que falou mais alto: vende esse carro, compra um Fiesta, vende esse carro, Aluga um. aluga um, vende esse carro, compra dois, aluga um e trabalha com outro. E eu, o que eu fiz? Botou um GNV. Tem GNV, perdi o carro e tô aí nessa vida de motorista de aplicativo alugando o carro já há um bom tempo. E aí? Mas aqui também foi o cara que me incentivou lá atrás a não comprar carro para trabalhar. O Antônio foi um dos caras que eu Sempre mais foi contra, né? escutei levantar a bandeira que vale muito mais a pena alugar carro para trabalhar com motorista de aplicativo do que ter carro próprio. Tô é certo ou tô errado? Antônio? Exatamente. A não ser que seja elétrico, que foi o meu caso, né? Que daí, dentro da realidade do custo operacional, para mim o elétrico faz muito mais sentido. É o único carro que faz sentido, né? Sim. Então agora nós estamos comprando e não estamos mais alugando. Quanto né? tempo tu tá com esse aqui? O carro foi lançado em novembro e eu comprei em dezembro, dia 23 eu tirei ele da concessionária lá em Caxias do Sul. Tu comprou em Caxias? Comprei em Caxias porque aqui na IESA não quiseram me atender, né? Não te deram, Não me deram muita atenção. Ah, olharam pra minha cara e disseram: chinelão não vai comprar, né? Não acreditaram no teu potencial. Em mim. O rapaz lá de Caxias me ligou, não sei como, e me ligou, pediu minha identidade, disse: ó, teu cadastro tá aprovado, pode vir buscar. Eu fui lá, busquei, vim sem placa, emplaquei aqui, tudo certo. Aí, Tu veio rodando Vim sem rodando. placa na faixa? É, tu pode, né? Pra deslocamento, tu Sim, pode sim, andar sim. sem placa, dando com a nota fiscal, né? Tem Tem um prazo ali que tu É pode isso que eu andar ia te sem perguntar, placa. tem um prazo pra isso? Tem um prazo ali, não me lembro qual que é, mas alguns dias tu pode andar sem placa, né? Ah, interessante. Mas Isso aí é uma dica pra vocês. Muita coisa que acontece, eu vejo que às vezes eu acho que só eu sei das coisas, né? Mas eu tô num grupo aí de Gilles Nelson do Brasil todo, Gilles Nelson. e as pessoas quando compram um carro, a concessionária cobra ali um serviço de despachante e te cobram mais de R$2.000 pra emplacar um carro. Aham. Que eu não consigo entender qual a dificuldade de tu levar o carro no Detran e pagar 500 pila e tudo certo. Exatamente. Né? É exatamente isso. Provavelmente eles vão te Eu oferecer. passei por essa briga, eu consegui negociar com os caras e eu vou pagar somente as taxas. Então eles te cobram Eles aí vão me 1.500, 1.700 Eles pra vão- emplacar o carro. Eles vão me entregar o carro emplacado, porém eu bati pé lá que não precisa, né? Cobrar R$2.348, que Exatamente. esse é o preço. Exatamente. R$2.348, enquanto as taxas giram em torno de R$600 Não. com a placa. Com a placa, exatamente. Então assim, tu só pega o carro, leva no Detran com a nota fiscal, identidade, comprovante de residência. Eles pegam ali só o número do chassi que tá aqui embaixo do banco do passageiro. Eles geram as guias pra tu pagar. O próprio cara do emplacamento ele já paga pra ti, tu paga pra ele e já manda fazer a placa na hora. Questão de meia hora tá tudo resolvido. Não precisa pagar 2.000 e pouco pra alguém fazer isso pra ti. Se fosse uma taxinha, daqui a pouco lá 200, 300 pila, até pensava em pagar. Agora pagar 2.000, 1.500 a mais. Aonde que eu vejo a quilometragem que esse carro tá? Ele dá pra ver lá no cantinho aqui, mas ele tem no painel aqui, ó. Aqui, ó. Total, eu quero saber total. Aqui, ó. Ah, 32 mil, agora eu vi. 32.000, isso. Porque eu te perguntar, o freio tá ok?
Tá, tudo Eu tô certo. achando ele bem responde bastante, mais do que do que eu imaginava. Então, nesse modo de condução, não é bom tu usar o freio, porque daí as pastilhas tu vai trocar com 200 km. Tu pode ver que tu soltar, ele vai frear sozinho, ó. Ah, ok. Então isso Tu não usa freio. Questão de costume. É tá, questão de costume. perfeito. Nesse modo. E agora começa a carregar nesse momento Tá aqui, carregando, tá carregando. Ah, show de bola. Aí porque ele faz 8, 9 kW por hora, porque o cara sabe dirigir. É, porque eu dei 2 pisadas de freio que eu vi que ele deu um trancão. Eu pensei, será que o freio tá ok? Será que ele não tá... Sei lá, enfim, tu acabou de responder. É um modo diferente de condução por causa da regeneração, né? Tá, então deixa eu falar para vocês e compartilhar com vocês. Nós estamos dirigindo aqui no modo que o Antônio usa para trabalhar no dia a dia, que é o mais econômico possível, o modo Eco, com regeneração de bateria forte, e o pedal tá no formato, na configuração Comfort ali, é isso? Exatamente. É a mais econômica que tem? É a mais econômica que tem, porque na verdade o nosso serviço a gente quer economia, né? Sem dúvida. Agora, quando você tá na estrada, mas aí tu já não anda nesse modo, já fica mais no Comfort, né? É que daí ele pode ter respostas mais rápidas, porque ele é muito forte, o pedal. Principalmente o Sport, por exemplo, não dá pra andar na cidade. Agora, se eu tirar o pé, parar de tirar o pé, pisar no freio e soltar pra acelerar, ele vai ficar parado. Vai ficar parado. Ele acendeu a luz lá e parou. Já vi pode tirar os freios do presente. Tá, já vi, sabe? Ficou perfeito. Não cansa, né? Não cansa, né? Perfeito, não tem aquela tensão já que o carro vai correr pra trás. Não, ele não vai pra trás. Por tempo indefinido? Definido. Indefinido? Pode sair do carro se tu quiser. Mas eu não preciso nem apertar colocar na posição, na posição de P aqui? Não precisa. O indicado, ele fica de um certo tempo, ele fica apitando pra tu botar, né? Mas tu sair do carro um pouquinho e conversar, pagar alguma coisa, não tem nenhum problema. Ele sim. Não vai andar. Ah, que legal, cara, que massa. Tem muita gente que usa o controle no pescoço como se fosse um colar, assim, e sai do carro e aperta o botão, não fica... Né? Controle do que? Tu diz a chave? A chave presencial, né? Usa no pescoço. Cara, que delícia essa questão de tu tira o pé, ele freou, velho. Ele freia sozinho, vai freando, né? Ele não para o carro, ele vai andar bem devagarinho. Sim, cara, isso aí vai ser um pé só. É uma perna de fato que o carro automático... Só uma perna. E uma posição só, tu não precisa nem trocar. Não precisa. Basicamente. E aí, como é que tu faz agora conta... Tu emplacou o carro, desceu para Porto Alegre e... Vim de Caxias, passei nos Pardal a 200 por hora só para tirar uma onda. E essas músicas não chegaram ainda? Não, nem vão chegar, né? Os 200 por hora nos Pardal. Cheguei aqui, no outro dia levei na Sertório ali. E o negócio das placas fica na frente do negócio do Detran, né? Sempre tem um, né? Sim, eles estão sempre... Aí eles me deram... Eu tenho um vizinho em Campos Velho aqui. Isso, aí eles me deram as taxas para pagar ou no Banrisul ou no Santander, e eu não tenho conta nesses bancos, né? E o cara do Detran, que é das placas, pagou pra mim. Não, eu pago pra ti. Aí eu fiz o Pix pra ele, e aí ele disse, só ver se deu ok no Detran. Eu voltei lá, eu falei, já paguei. O cara, já pode emplacar. Aí eu voltei lá, ele fez na hora a placa e botou ali. Cara, foi questão de 20 minutos, tudo. Até porque o dia que eu fui no Detran não tinha ninguém, não tinha muita gente, o da Sertório, né? Cara, foi que não deu 600 pila. Sim, eu fiz as cotações ali e tal. Daí quando eu tava negociando o carro, no dia que eu fui lá pra eles emitirem a nota fiscal, ela pediu pra eu decidir se eu queria parcelar ou não. Eu disse, não, só um pouquinho, vamos combinar isso aqui, tia. Eu não quero parcelar nada, eu pago isso aí. Porque não sei o que bababá, que não sei o que. Eu pensei, pela praticidade, que bom que vocês fazem pra mim, mas eu pago as taxas pra vocês. Daí eu arredondei, fizemos o preço das taxas e ok, deu tudo certo no final, porque eles ganham na quantidade, né, cara? De um que eles conseguem cobrar, eles já faturaram de 10. Cara, eles cobram quase 2 mil reais só do trabalho, imagina, cara. Eles tiram quase 2 mil limpo. Fora que eles vão te oferecer película lá, não sei das quantas, por 1.000 e pouco, bababá. Eu também acho que isso aí também é... Peguei só as placas. Tu tem película, né? Não, sim, mas eu botei. Sim, depois eu vou precisar de... Eu tenho uma película ali com garantia, 200 pila, tudo certo, tá maravilhoso, funciona bem que eu queria, não é aquele pretão demais, E tu é do cara que gosta de andar com selos do... eu gosto, cara. Sério eu mesmo? acho bonitinho isso aí, cara, eu acho top, parece que o carro é novo, tá ligado? Mas o carro é novo, não precisa parecer. Né? Mas eu adoro isso aqui, cara. Eu peguei o Cronos, o Moisés, eu adoro tava com isso aí, a primeira, eu não saí da Cove com os adesivos. Eu gosto desse adesivo aqui. Eu não saí da Cove com os adesivos. Pior que eu gosto desse adesivo, nada a ver, mas eu acho legal esse adesivo. Vamos falar sobre autonomia, Antônio. Pode mandar bala. Como é que é a autonomia desse... Ninguém acredita do que, mas eu já testei, fiz vários testes. Cara, 400 km. Faz 400 km na cidade. Neste momento aqui, segundo o painel do carro, ele está com 57% de bateria, é isso mesmo? Exatamente. E ele tem a autonomia de 246. Então, 400 km é o que se imagina. Se ele tem mais da metade da...
da bateria ainda tem 246 de autonomia, em torno de um pouco mais de 400 km, inclusive. Ele marca 410 no painel. Eu fiz o teste, eu botei 100% da bateria, andei até 10%. Chegou a fazer uns... Fiz mais de uma vez, eu vi um vídeo ontem de uma loja forte aí, um canal forte de carro, que eles fazem a série de 100 a 5. Que eles, para testar o carro, ele sai de 100% carregado até 5 para saber a autonomia. Tu fez de até 10. Eu fiz até 10, ele tinha ali uma autonomia de 120 km ainda, 120, 125 ficou. E quantos quilômetros tu rodou de 100 a 10? Deu 300. Deu 300 e poucos quilômetros deu com de 100 a 10. Tá, e como é que tua rotina? Tu é motorista de aplicativo. Pra quem não sabe, Antônio é motorista de aplicativo, é corretor de imóveis, é pai, é colorado, sofredor como eu também, né? Eu sou gremista, mas sofro do mesmo jeito que eu No momento tá ruim o negócio, pros dois. Né? Tá, mas e aí, em relação à rotina como motorista de aplicativo e teu dia a dia, como é que tu faz? Porque tu carrega na rua, né? Eu carrego na rua. Então hoje Porto Alegre tá muito bem servido, tem mais carregadores. Eu brinco que tem mais carregadores do que gente, né? E a gente tá sempre procurando promoções, né? Então eu consigo... Cara, uma delícia de rodar esse carro, cara. É que tu vem do Cronos, né? Aí tu sente muito. Eu vim do Polo, né? Mas o Cronos é bem gostoso. É gostoso também. Eu não tenho nada mas pra falar. Tu vem Não, mas por mais que seja, é diferente, né? É diferente. Mas a gente está muito bem servido de carregadores, né? Então a gente tem muitas empresas, isso gera concorrência, né? Sim. Então a gente está sempre atrás do preço. Então eu consigo carregar 1,20 a 1,50, que é um preço maravilhoso para uma carga rápida na rua, sendo que em casa tu paga R$1. Eu falo pro Daniel que o ideal é carregar em casa, por tu sempre acordar com aquela comodidade, acordar com o tanque cheio, né? Uhum. Mas assim, eu não sinto falta de ter o carregador em casa pela a infraestrutura que Porto Alegre tem hoje, né? Sim. Então eu dou muita preferência também para os hubs, que são aqueles lugares fechados que tu participou de uma live lá com o Franco, né? Isso, eu ia fazer um jabá aqui pro Franco, da Evoque, ele tá lançando o clube Evoque. Evoque, né? Hoje, no lançamento que foi ontem, sexta-feira, ele tava fazendo para quem se cadastrasse 11, e o clube é só limitado a 100 participantes. Eu só não entendi, ele falou que é uma mensalidade, né? Tu paga uma mensalidade de R$119,90, 120 pila, 120 pila. E ele te garante, para quem se inscrever a partir de hoje, até os 100, né? Porque ele tem uma capacidade física, R$1,29 o quilowatt-hora. Com exceção do horário de ponta que ele chama lá, que é das 18 às 21 horas, que daí ele cobra R$2,50, porque é o horário que a CE cobra muito mais também o quilowatt. Eu descobri isso ontem, que existia esse horário de dinâmica na energia. E daí, então, ele tá com uma proposta muito boa, R$1,29. Eu só entendi que tu pode carregar todo dia. Claro, pode carregar quanto que tu precisar. À vontade? Sim. Não, aí ficou barato. E mais interessante também, Antônio, dá uma olhadinha lá, depois tu procura, que ele tem parceria, já tem parceria com a Crestone Pneus. Não, eu vi a live, né? E ele vai conseguir preços diferenciados na geometria, no balanceamento, nos rodízios e na venda também. E ele está procurando outras parcerias. Ele vai ter uma parceria também com uma oficina de carro elétrico. Ele não citou qual é a marca, qual é a montadora, mas enfim. Então ficou valendo muito, né, para quem tem essa tua disponibilidade de carregar lá com o Franco sempre, né, porque tu vai gastar no mínimo aí uns 700 pila por mês de energia, né? Pagando lá tu vai pagar praticamente a mesma coisa que tu paga em casa. Mas aí tu vai pagar 100 pila, tu vai economizar pelo menos uns 500 pila, né? Não precisa frear, Não precisa frear, cara. A não ser que seja coisa brusca, né? Sim, de emergência, não precisa frear. Ele vai parar sozinho. Que legal. É legal aqui que tu já economiza, ó. Sim, daí tu vai carregando ali, ó. Vai carregando. 25 kW tá carregando aqui agora. Carregando, 26. Aí, exatamente. E daí... Aqui ele vai carregar tudo. E sim, vamos chegar com 100% de bateria no final da curva ali. Eu carreguei a última vez na José de Alencar, tá? Que tem um hub lá do Rick Chart? Do Rick Chart, que é do... Esqueci o nome do rapaz agora. Deve ser Ricardo. Não é Ricardo. Daqui a pouco eu lembro aqui. Do José de Alencar até a minha casa no Cristo Redentor, eu gasto 2% de bateria, da forma que eu... Que ali dá 10 km, mais ou menos, né? Vai dar... Por aí, 10 km. E tu gasta 2%. Tá, mas é porque tu tá considerando a tranqueira, né? Não, 2% de bateria. E tu carrega diariamente? Carrego todo, porque eu sou daquele que vai até os 80%, né? Uhum. Então eu prefiro carregar todo dia um pouquinho. Ah, tu carrega uma vez por dia. Carrega até 80%. Até 80%. E quando tu trabalha ali o dia inteiro, quantos quilômetros tu roda normalmente? 200 quilômetros. Ah, tu roda a mesma coisa que eu, então. 200 quilômetros. E aí tu gasta o quê? Tu vai até 30, perto de 30? Reais?
Não, 30% de bateria quando tu trabalha o dia inteiro. Isso aí, 30, 34, tu gasta 32. 50%, que é a meia carga, então. Exatamente. 20 pila por dia. 24, 25 pila dá. E que dá, eu fico do 1 em 20. Às vezes, porque eu tento... meu trabalho, tento ficar perto dos carregadores que eu uso, que é o do Rick Charge, né? Que é os mais próximos da minha casa. Sim. Às vezes eu pago um pouquinho mais caro porque tem um carregador do lado da minha casa. Sim. E ele me puxa às vezes, sabe? Sim, que é do lado da minha casa. Ele é 179, que é da Esquina do Futuro. Aonde? Qual posto? É o da Aliança com Assis Brasil. É um Essen? O Essen, exatamente. Esse é do lado da minha casa. Sim, eu sei. Eu não sabia que eles tinham carregador ali. Ontem eles colocaram mais perto da minha casa. Agora também. Você freia, senão entra no meio do... Exatamente. Ontem eles botaram o mais próximo da minha casa, que é da Charging Point, que é muito forte também em Porto Alegre. Botaram na esquina da Pan-Americana com a Sartori também. Mais 2. Ou seja, não vai ser por falta de hub, de carregador, que tu vai se alimentar. Mas a gente fica naquela de sempre buscar a promoção, que nem a gente fazia antigamente com os postos de gasolina, né? Sim, qual é o aplicativo que tá cobrando menos? Só que o pessoal do meu grupo ali não me aguenta mais, né? Que o pessoal fica falando de gasolina e eu fico, mas o que é isso? O que é esse negócio? O que vocês estão falando? O que é isso? O Antônio é bem Aí o cara desse. fala, mas o Antônio, tu tá chato, cara. Eu falei, cara, eu sempre quis fazer isso, cara. É meu sonho fazer isso. Sim, chinelhar com os caras. Chinelhar com os caras. Eles falam em gasolina, mas o que é isso, cara? Não sei o que é isso. Cara, esse barulhinho aqui não sai? Qual barulhinho? Esse dos... Esse... Não. Olha. Eles fazem sair depois dos 30. Pois é, eu tô vendo, mas é que... Olha lá, já saiu. Eu tô pensando... Deixa eu tentar ligar o rádio aqui, só pra ver como é que funciona aqui Atlântida. Aí tu volume aqui. Isso, volume aí. Aqui tá salvo, esse aqui tá salvo as minhas 10 rádios, né? Como é que é o mute? Pra baixo. Deixa apertado. Aí, não, agora que eu me lembrei que não posso colocar música no YouTube. Eu achei muito ruinzinho esses alto-falantes do Gilito, não achou? Não, ele é bem basicão. Ele não vem atrás também, né? Eu acho que o modelo... O Max tem atrás. Ele vem com mais potente, mas né? Eu acho até bom, sim, mas ele não tem atrás, né? Mas eu sou um cara que não dou bola pra som. Tem pessoal que curte bastante, né? Eu não sou muito... Não, cara, eu também não sou nenhum especialista e nem nada parecido, mas eu comparo com o Cronos, cara. O som do Cronos é maravilhoso. Que provavelmente ele deve ter atrás também, que dá uma baita diferença, né? No som, né? Mas depois, pro ano que vem, aí, se tudo der certo, as coisas se desenvolverem, eu procuro aí pra fazer um upgrade, colocar um sonzinho melhorzinho, só pra agradar meus passageiros. E aí, mudou a tua vida o Comfort, não? Vou te ser bem sério que até o momento, assim, não achei tanta diferença. Claro que no momento que fica mais parado, tu tem mais opções, né? Até porque eu tô lá atrás do Comfort hoje, né? Porque eu não tem mais grupo nenhum e tu mesmo fala que... Algoritmo. Com algoritmo, né? Dinâmica, sem dinâmica, no Pro, sem Pro chama mais, né? Sim. Então eu tenho cancelado até muito corrida também no Comfort, né? Então pra mim não tem vindo tantas corridas boas, né? Então realmente pra mim hoje o Pop tá fazendo muito mais sentido pelo Electric Pro, pelo Plus e pelo Pop Expresso, né? Ele acaba tocando muito mais, né? E eu sou diamante, não é fase 4, né? No caso... na 99 é por fase, né? Sim, eu sou a fase 4, que é a mais top lá, que em tese é pra chamar mais, né? Te importa se eu pegar o paralelepípedo? Não tem problema. Só pra testar. Passar aqui na Morato do Sul. Morei aqui antes, há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante. E outra coisa que eu ia te perguntar, me dá aí a real do 99 Plus, do 99 Electric, que eu não tenho experiência nenhuma. Então, essas 3 categorias, a gente liga as 3 porque elas não são estáveis, né? Então, por exemplo, o Comfort, ele tem uma certa estabilidade, apesar de tocar um pouco mais caro, um pouco mais barato, mas ele segue aquela coisa de 2,30, 2,40, 2,50, é difícil ele fugir muito disso. Claro que às vezes dá umas bem mais altas. Agora, a Pop Expresso, a Plus e a Elétrica, elas são muito variáveis. Às vezes toca uma coisa muito lá em cima e às vezes uma coisa muito lá embaixo. Às vezes o Pop Expresso, que seria o mesmo Uber prioridade, né? É isso que eu ia te perguntar. Só que ele é muito melhor. Faz uma relação. O Expresso seria o prioridade. Seria o prioridade, mas ele é muito melhor. Dá pra fazer o prioridade da Uber, não dá pra fazer corrida pra mim, é o normal. Mas o Pop Expresso, ele é muito bom. Às vezes ele toca que nem Black. Então o Plus às vezes toca que nem um Pop normal, entendeu? Então tu tem que ficar com os 3 ligados, porque vem coisa boa mesmo do Pop Expresso. Então eu só trabalho com essas 3 categorias, o Pop Expresso, o Plus e o Electric. O Plus é o Comfort? O Plus é o Comfort e o Electric seria o Black, né? Tá, e qual é a demanda do Electric? Vem aumentando gradativamente. Antes tocava ali 1, 2 por dia, ou eu tô vendo que tá tocando no mínimo 7, 8, assim, sabe, no dia. Ah, tá interessante. 8, 9, às vezes 10, entendeu? Tá pagando de manhã,
De manhã tem tocado muito, assim, 5, 6, só de manhã. Aquele horáriozinho ali do pico, ali começa às 7, né? Aham. Até às 9 tu vai fazer umas 5. E qual é Uma o média de 3. Às vezes mais, né? Uma média de 3. Eu não tenho experiência com Black, mas pelo que eu sei, o Black tá pegando em torno disso também, né? Em torno disso também. Mas às vezes vai tocar umas corridas que tu vai te apavorar, tipo R$100 pra andar 18 km, que eu já mandei pra ti, eu não sei se eu cheguei a te mandar. Tá, mas daí é pra ir lá pra puta que pariu, né? Não, era pra CB. Era pra CB, uma parada na Bento. Cara, eu adorei essa questão de não precisar frear, velho. Não, isso aí, então, tu vai cansar muito menos, né? Sim, velho. Olha só, Então, tu por tira o isso pé, que eu... Deu. Se não ficou Ele vai vermelho parar. na frente, eu vou tirar o pé. Ele vai parar. Ele não Eu vai vou parar, mas ele vai ficar bem Como eu tô devagarinho. numa rua que tá sem movimento, vou ver até onde ele vai ficar. Até que velocidade que ele vai estabilizar. Ele não estabilizou, ele tá diminuindo. Ele não 11. vai parar, mas ele fica andando. Agora eu tenho que viver no cuidozinho nervosinho lá atrás, dando luz alta. Mas coisa linda isso aí, ó, todo esse tempo aqui eu carreguei. Carregou. Carreguei. Tirou o pé do freio, ele vai carregar. Que Do delícia. acelerador, ele vai carregar. E tu baseia... Agora, se tu quiser dar uma puxadinha pra tu ver a aceleração, pisa feio, pisa forte. vai mesmo. E agora eu vou tirar o pé, Tira o tem um pé, quebra-molas, quebra-mola. não diminuiu o suficiente. Freou, mas ele eu tava- carregou também. Eu não vi que velocidade eu cheguei, mas eu devo ter passado de 60 com certeza. Isso que tá no modo eco, né? Não vou nem testar esse parte, porque senão vai gastar toda a... Bom, se bem que a gente começou com 57, se bobear, eu vou te devolver com 58, isso daqui só carregou até agora, né? Daí a gente anda sempre aqui, porque a gente fica olhando sempre. É uma mania que a gente fica, né? De ficar sempre assim, cuidando. Mostra aquele gráficozinho assim de Aí, aqui, ó. estatística É de uso. estatística de uso, a gente usa essa aqui, Ah, ó, 8.9. E quando tá abaixo da linha ali, é quando ele tá carregando? Ou não? Não, é os picos de que tu gasta mais, gasta menos, que tu gasta Ah, tá. mais, né? A Gasta linha é a menos, linha né? média, A linha é a então. média que tu tá fazendo, né? Ó, 8.9. Que no caso é aqui. 8.9. 8.9. Faz aquela conta que tu falou comigo antes. 8.9 a cada 100 km por Então, hora. 8.9 a cada 100 km, um borrando dá pra 9. Se tu carregar em casa, tu vai gastar R$9 pra dar 100 km. Quanto que dá... Quantos litros de gasolina dá isso? 100 km tu vai gastar, sei lá, uns 50 pila, 60 pila. Não, gasolina. 100 km tu vai gastar 15 por litro? 10 litros. 10 litros tu 10 vai litros. gastar 60 pila. 60 pila. Com os aplicativos de desconto tu consegue abastecer a 6 hoje. Até menos um pouquinho. Até menos, né? Mas eu usava muito abastecer aí, né? 50, eu uso direto. 55 contra 9, essa é a tua economia a cada 100 km. Tu é um cara que vai conseguir carregar em casa, né? Então, é isso aí, cara. É. Então, de 2,5 tu vai cair pra 600, 700 pila. Sim, já fiz tudo. Chat GPT me deixou iludido Então, hoje, cara. exatamente. Então, assim, só com a economia do combustível pro motorista aplicativo, eu tô pagando a minha prestação do financiamento, que é 2.600, né? Tu, cara, pegou um preço bom, um pouco mais do que eu vou pagar no Móvel Brasil. Que eu dei entrada, né? Eu dei entrada e o meu juro é mais alto também, né? Não, se tu deu entrada já é outra conta que a gente tem que fazer. Dei entrada. Eu financiei 100%. Eu não fui atrás, mas eu queria fazer o Móvel Brasil para trocar um financiamento pelo outro, né? Essa era a minha ideia, né? E tu não tentou? Não, eu tentei abrir uma conta no Banco do Brasil, não quiseram nem abrir online, né? Mas no Banrisul, cara? No Banrisul não quis nem abrir a conta pra mim, no online, nem aprovou a conta, imagina se eu for lá, né? O Banco do Brasil aprovou tudo, mas eu acho que eu tenho que ir lá, com o aplicativo não dá informação nenhuma, né? Eu tenho uma preguiça de ir em banco, faz uns 10 anos que eu entro no banco, né? Não, cara, eu acho que é bom. Tu pode dar de entrada esse aqui, eu acho, não? Não sei, pra valer a diferença que daria, eu fiz as contas, daria R$30 mil, mas ia depender muito do que iam pagar no meu carro, entendeu? Daqui a pouco não ia fazer tanta diferença. Né? Eu não sei como é que é essa função de trocar financiamentos por financiamentos. Não, ele quando tu dá o carro, eles vão quitar, né? Eles vão quitar o carro, ó, quitou o carro... Ele vale... Tu pagou 30 mil. A FIP dele hoje, pra tu ver como tá valorizada, a FIP dele é 118. Mais que eu tô pagando. 118, exatamente. A FIP do carro é 118. Eu tô pagando 117,600. Exatamente. Que é o preço de nota fiscal. Então lá, Antônio, vamos pagar 110 pelo teu carro. Aí tem uma dívida de 80, vai sobrar uma 20 pila de entrada. Então eu teria 20 para dar entrada no próximo e entraria com o Móvel Brasil. Mas aí essa conta daqui a pouco dá uma diferença. 15 mil, daqui a pouco não vale a pena fazer toda essa mão, né? Sim. Então eu teria que avaliar muito o que eu vou pegar pro meu carro, né? E daí tu não faria um upgrade de carro também? Ou Não tem essa... Não tem. É bem legal. Cara, o Max é muito legal. Muito legal. Eu acho que o Max não tem nada a ver em relação a isso aqui, cara.
pegar um pelo outro, pagar mais 12 mil reais pra ter o carrinho bonitinho aqui na terra. Exatamente. Que é isso de fato que muda. Não, ele tem, é tudo igual, ele vai ter igual. O ADAS, que é muito interessante, sistema de segurança é muito legal, tem umas câmeras a mais, uma roda maior, indução, luzinha, mas acho que para fim de trabalho ele não vai fazer tanta diferença, né? E a gente tá aqui para economizar e ganhar dinheiro, né? Se o cara quiser passear com a família, levar um monte de coisa, daí ele vai para uma caminhoneta híbrida que tem um monte de opção, que faz 1.200, 1.300, 1.500 quilômetros de autonomia, mas daí é outra vibe. Agora o motorista aplicativo tem o seu carro que... Cara, eu não consigo entender. Que carrega a gente, né? Eu não consigo entender hoje, se o cara vai fazer aplicativo, ele não precisa de um carro mais do que esse aqui, cara. Não faz sentido nenhum. Mesmo que o cara, eu vou pegar, não faz sentido nenhum. Esse é o carro do motorista aplicativo. X2 Pro. Não faz nem assim, eu quero pegar um Black, o cara vai pagar 30 mil a mais por um retorno que ele não vai ter. No dia que eu fiz um vídeo agora, coisa de 1 mês, 2 meses atrás, ia pegar o Dolphin. Que eu disse exatamente isso, eu te contar. Não sei se tu viu meu vídeo naquele dia, mas foi coincidência, ou não foi coincidência. Tu falou, tava decidido. Eu decidi, só que isso aí era dia 3 dias antes da... Tu tava andando no Dolphin. Eu fiz o test drive no Dolphin. E daí eu não tinha feito no Geely, porque até aquele dia, não tinha saído nada sobre o Geely entrar no Comfort. Até então ele só fazia X. E daí o Antônio mandou a mensagem de manhã, eu me acordei com a mensagem dele, não sei que horas que ele mandou. Eu lancei o vídeo. Estou decidido. Vou pegar o Dolphin, porque eu gostei do Dolphin também e tal, baita carro e tal. Só que é 139 mil, né? Exatamente. 30 mil, 25 mil reais a mais. Exatamente. 23 mil reais. Que no financiamento vira mais, né? Sim, ia ser 500 reais por mês de diferença na parcela. Eu fiz a simulação dos dois. E daí o Antônio mandou a mensagem de manhã, Geely X2 Pro 117, só isso. 117,610. Eu disse, Antônio, eu pensei, não respondi. Para de mexer o saco, tô decidido. Acabei de lançar o vídeo. Eu pensei isso sozinho. E daí no meio da tarde o Antônio mandou um print da tela dele do Uber. Com Comfort habilitado. Com Comfort habilitado. Daí eu cheguei, refiz o vídeo. Vamos voltar pro Geely agora. Mais uma vez ele tá certo. Agora, não que tu estivesse errado, mas eu não ia ficar sem Comfort, cara. Não ia ficar sem Comfort e eu não ia encarar o 99 seco. Do nada, entendeu? Eu quero. O que acontece? Eu tenho uma restrição em relação à minha nota, que eu tenho que subir ela. Claro, se o cara trabalhar 2, 3 semanas, o cara consegue. Para poder atender as categorias Plus e elétrico. Porque eu tô com 4,83. Tem a questão da nota. Né? Tem que ser 4,85. Então eu tenho que fazer um esforcinho. Só que se eu pegasse um carro para fazer X e ter que encarar essa questão da 90, eu não ia encarar, entendeu? Eu ia pegar o Geely, porque daí eu ia pegar o Dolphin, porque daí eu ia fazer Black por um ano, mesmo sabendo que a demanda do Black não é lá essas coisas, não justifica, né, Antônio? Exatamente, mas aí tem a questão também do carro, não fora o atendimento, que o pessoal, cara, todo mundo que entra no carro se emociona com o carro. É muito espaçoso, é muito legal, não faz barulho, e acaba a tua nota subindo muito rápido, né? Então a 99, acho que uma semana ali já vai mudar rapidinho, né? Eu vou começar a fazer, ainda com o Cronos, eu vou começar a fazer agora nas próximas semanas, até receber o catito. Eu vou fazer umas 99 perdidas aí pra ver se consigo dar uma engambelada. E depois vamos ver, né? Depois vamos sentir. E o pessoal da concessionária já te deu prazo? Tô esperando o Banrisul pagar. Depois, sim, o prazo é 15 dias úteis a partir do dia 15. Então, em torno de 4 ou 5 de agosto. Só que o Banrisul tem que pagar. O Banrisul não pagou ainda. Porque estão esperando o dinheiro do BNDES, né? Mas o prazo tá correndo. Tipo, se bater dia 5 e o Banrisul pagar no dia 4, beleza, eles vão me entregar no dia que tá prevendo os 15 dias, entendeu? Porque o carro já tá aqui, tá em preparação para entrega. Tu não teve nenhum problema com a IESA? Tudo certo? Atendimento? Tudo tranquilo? Não tive necessidade nenhuma de nada, né, cara? Só comprar, porque pra vender é tudo muito bom, muito bonito. Teve essa questão do emplacamento, que eu bati pé, que eu não ia pagar 2.348, e daí a moça me fez lá pelas taxas, né? Não vou dizer que foi pelas taxas, porque eu vou estar mentindo. Um pouquinho mais que as taxas, mas eu achei, tá pela ok. Comodidade, pelo menos eu vou sair com o carro já emplacado, dando risada e cantando pneu. Pela comodidade, ok. Exatamente. Mas eu ia te perguntar isso, como é que é o atendimento? Tu deve fazer a revisão aqui, né? Não deve ir a Caxias? Não, eu fui a revisão aqui, a primeira revisão com 20 km, né? Eu marquei pelo site, 20 mil.
Eu marquei pelo site, eles entraram em contato comigo, cara, fui muito bem atendido, É isso não tem um problema, o lugar lá é bem pertinho é do lado da Car House, lá, a rua, né? É na IESA também? É na IESA, só tem a IESA, no caso, Sim, em Porto Alegre, não teve nenhum problema, só que eles vão te oferecer um monte de coisa. A revisão é essa aqui, que é R$300, mas aí tem isso, tem aquilo, eu vou te botar mais uns 2, 3 mil. Sim. Por coisas que não necessariamente tu precisa fazer. Não, porque o carro com 20 mil, o carro não tem o que fazer, né, cara? Sim. Mas eles vão te inventar lá, botar um líquido Super Power Golden no teu ar-condicionado e aquela coisa toda. É uma forma de ganhar dinheiro, né? Claro, com certeza. E quanto tempo tu teve que te agendar com algum tipo de antecedência? Eles me deram, tem os dias, opções dos dias que estão livres, tu agenda, né, no próprio site ali. Tem os dias e horários, eles ligam para confirmar tudo, né? A pessoa da revisão te chama no WhatsApp e tu fica ali marcado com eles, né? Uhum. Vai ficar lá algumas horas, né? E eles te dão ali o carro limpo, eles lavam tudo, né? Uhum. Deixam zerado o carro pra ti, assim. Eles se não... Claro, tu vai pegar atualizado, mas se não tiver atualizado, eles atualizam a multimídia ali pro andar de CarPlay, aquela coisa toda, né? Uhum. Eles só pedem pra tu levar isso aqui que eu não levei no dia. Isso aqui o quê? O manual de revisão. Tá aqui, ó. Aí eu acho que eu perdi o meu, e o meu vendedor lá de Caxias me mandou pela malote da concessionária. Tá, nem abri, ó. Tá aqui, ó, o da RSU, né? Onde eu comprei. Só vai abrir quando tu precisar fazer a próxima. Daí é que tem que ter o carimbo, né? Uhum. Aí eu falei pra ela, a próxima daí tu dá 2 carimbos, né? Porque eu não fiz o primeiro, né? Sim. Não fiz o primeiro. Então eu teria que levar só o manual de revisão ali, que ia ficar todo o histórico de revisão do carro, né? Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta. Essa oficina que tu fez, essa concessionária que tu fez a revisão, ela atendia só Geely ou ela atendia outros carros? Não, é só Geely. Tá, então... É da Geely, né? Então, talvez por isso tenha sido bem tranquilo, porque tu foi um dos pioneiros de Geely aqui em Porto Alegre. Não, eu achei, inclusive, eu falei assim, cara, meu Geely deve ser o mais rodado. Ela falou, não, cara, tem uns de empresa aqui, tá mais que o teu. Tá, mas o que? Meia dúzia? Não sei, mas tem os de empresa. O pessoal de empresa comprou muito Geely, né? Que tá bem mais rodado que o meu, né? Uhum. Tá bem mais rodado que o meu. Eu perguntei, o meu deve ser o mais rodado do Rio Grande do Sul, né? Porque ele foi lançado em novembro. Eu comprei em dezembro e eu sou motorista explicativo. Como é que vai ter um que menos rodou que eu, né? Ela falou, não, tem os de empresa que rodou mais que tu. Como é que tu descobriu? Tu é daqueles caras que fica procurando informação de carro o tempo inteiro. Que eu descobri o que eu entendi a pergunta? O Geely? Exatamente, eu tava tentando comprar um Dolphin, né, usado, porque a minha capacidade de pagamento, inclusivemente, era o 120 mil, né? Aí eu comecei a ver umas propagandas no Instagram do Geely, eu já conhecia a Geely, né? Uhum. Mas não conhecia o carro. Eu descobri agora que ela é dona da Volvo, por exemplo. Não, é a dona da Renault, um monte de carro. É sócia da Renault. Ela comprou 26%. Sim. Né? Então eu fui propaganda, né? Daí eu achei o carro pelo valor, 120 mil um carro, porque não tinha nenhum de 120 mil a não ser o Mini, né? Sim. Aí eu disse, vamos pesquisar, comecei a ver a configuração do carro, as características, tamanho, potência. Aí eu falei, cara, esse carro aqui é muito bom. Esse carro aqui, a gente tem o parâmetro do Dolphin, né? E eu já vi pela configuração que ele é muito melhor que o Dolphin, né? Pelas configurações ali. Eu busquei informações na China, que ele é líder de venda há muito tempo na China, né? Eu vi essas informações também. Teve um colega meu que pegou um cara que morava na China e ele falou, esse é o melhor carro que tem no mercado, pode comprar de olho fechado. Ele conhecia o Geely lá na China, todo mundo usa Geely, é Fusca na China. Tá, então esse teu amigo tá pra ti como tu tá pra mim. Exatamente, exatamente. Compra o Geely que ele fez o test drive. Certeza de sucesso. Ele fez o test drive primeiro que eu, na IESA, e falou, cara, o carro é fantástico, pode comprar. Aí eu comecei a ir atrás do Geely, né? Aí eu vi ali, aprovei meu crédito ali, fui na IESA lá, daí que ninguém me atendeu lá, disse, olharam pra mim e disse, pai, senão não vai comprar, né? Aí aconteceu do rapaz, não sei como, achou meu telefone e me ligou. E ele disse, meu, pode vir que tá aprovado teu crédito, o carro tá aqui. Vem fazer o test drive. Aí eu fui fazer o test drive, eu não ia comprar naquele momento. Só que no momento que eu entrei no carro, eu falei, onde é que eu assino? Cadê minha garrafa? Aqui. Caiu? Aqui. Eu falei, onde é que eu assino? Porque não tem, cara, tu anda num carro elétrico, tu te emociona. Cara, essa questão do freio eu não tinha escutado ninguém falar, porque eu tô vendo vídeo de Geely faz 20 dias, todos os dias eu vejo 2, 3 diferentes. Ele só não vai ter esse frear sozinho quando tiver com a carga 100%. Ele não funciona. Então quando tiver com um monte de passageiro, 4 passageiros eu não consigo. Não entendeu? A bateria tiver 100%, ele não vai funcionar, porque não ativa a regeneração, porque tá cheio. Porque esse frear sozinho é da regeneração. Então quanto mais...
Tá, e existe uma intensidade, quanto mais carregado, mais Não, forte... é só 100%. Tá, então quando tiver com 99 já tá freando sozinho. 98 ele começa a frear sozinho. Ah, fechou então. Porque esse freio, isso aí é da regeneração, né? Tá, então eu posso sair de casa com 100%, usar o freio normal e depois quando eu começar a baixar a bateria eu troco pra regeneração forte, é isso? Daí ou tu carrega até 98%. Provavelmente ele vai dar 100%, ele vai ficar mais de 10 horas. Muita gente que vai pra Gramado, por causa da regeneração, carrega até 80%. Pra não perder a regeneração da volta. Porque não tem muita descida, né? Tá, mas se tu for pra Gramado com 100%, tu chega lá com uns 80, com uns 50. Sim, daí tu carrega mais 30 lá. Não precisa carregar pra voltar? Ah, não, mas vamos dizer que tu queira carregar pra garantir, né? É, porque daí eu acho que não precisaria carregar pra voltar. Não precisa carregar pra voltar, que é 130 km. Né? Tu volta carregando o tempo inteiro. É que às vezes tu consegue de graça lá nos hotéis, né? Aquele lento. Aí o pessoal usa bastante, entendeu? Deixa a noite inteira, daí sai de manhã já com a bateria meia boca. E daí carrega até chegar em Itaquara, tá com 100% já. 100%, ele é bastante descida, né? Sim. Ele embala, né? Dá uma embalada pelo peso. E uma dos segredos dele de ser econômico é que ele é muito leve, né? Para um carro elétrico, né? Ele pesa 1.300. E a tal da... 300 quilos. A tal da tração traseira também, né? Ah, o pessoal é apaixonado por essa tração traseira, né? Então tem que cuidar realmente das curvas, cara. Por quê? Porque ele dá uma saída de lado, assim, nas curvas. Então tem que cuidar muito fazer curva, né? A tração traseira tem isso, né? Ah, pois é. Eu não tenho essa experiência de motorista. Eu não sabia disso. Então tem que cuidar muito com as curvas, principalmente se ela for fechada, né? Então tem que tirar o pé. Quando tu fizer uma curva fechada, ele vai acionar o controle de estabilidade. Ele vai piscar lá o controle de estabilidade que ele vai acionar. Ele dá uma travada na direção. E ele avisa, outra pergunta técnica, mas nada a ver com isso. Ele avisa pneu murcho? Avisa pneu murcho. Mas não avisa qualquer, né? Sim, avisa qualquer. Avisa qualquer? Avisa no painel e avisa falando pra ti, o direito e esquerdo. Traseiro. Bom, muito não, bom. Avisa tudo. E ele apita pra cinto de segurança dos passageiros? Cinto de segurança, porta-mala. Os passageiros? Sim. Isso aí tu vai sofrer bastante. Porque o pessoal leva 2 horas pra conseguir colocar o cinto. Sim, eu sei. Porque o cinto é embutido, né? Eu sei. É 2 horas. Tanto que eu afivelo do meio. Porque eles botam a mão aqui, ó. Ou botam a mala em cima, ou a bolsa, ele ativa também. Se tiver a bolsa muito pesada, né? Sim. Acontecia isso no Focus, no banco da frente. Quando eu carregava minha bolsinha de água, eu largava aqui, eu saía e o carro apitava. Mas aí, o Focus ele só apitava pros bancos da frente. E daí eu tinha que pregar o cinto no... Mas assim, é chato, mas eu gosto disso, porque tu fala, o carro tá apitando, bota o cinto, né? Que o pessoal fica brabo e tu pedir botar cinto, né? Mas hoje em dia... eu já tomei multa por causa disso, né? Eu também, mas hoje em dia, cara, sei lá, 90% do pessoal coloca o cinto, não precisa nem olhar pra trás. Cara, é assim, ó, vou te dizer que... Eu tenho 90%, ou 70%, 80% eu tenho que pedir. Eu não faço pesquisa, mas eu tenho a sensação de que quase todo mundo... 80% eu tenho que pedir. Ó, bota o cinto. E fica apitando e eles não estão nem aí. Tá, mas não tem como arrancar o fiozinho? Não. A não ser que tu bota um adaptador. A não ser que tu bote um adaptador ali. Sim. Eu lembro do Onix que me disseram que não tem um fiozinho ali, puxa o fiozinho. Cara, um dia eu chegar e puxar o fiozinho nunca mais. Mas é bom pra ti, né? Não, eu sei. Eu não faria isso, né? Porque eu já tomei multa por causa disso, né? Não faça isso, pessoal. Não puxa o fio. Não puxa o fio, não. Aí tu já bota um pretexto, ó, pessoal, tá apitando aqui, bota o cinto. Que antigamente o cara pedia botar cinto, o cara achava ruim, né? Aí sim, já ficava ofendido. Ficava. Agora tem o pretexto do som ali, ó, o pessoal tá apitando, tem que botar o cinto, né? Exatamente. Mas uma coisa que tem que fazer é sempre afivelar o cinto do meio. Por causa que eles vão botar a mão, vão botar o braço, vão botar uma bolsa e vai apitar. Boa dica isso aí. Sempre deixar afivelado do meio ali. Boa dica isso aí. E agora estamos descendo o lombinho aqui. E voltando, sabe pra onde nós estamos voltando agora? Pro Cafofo do Sol. O Cafofo do Sol. Eu tinha combinado com o Antônio de passar na casa dele, como eu faço com todo mundo, né? Mas ele tinha um compromisso aqui na região. Ele disse, não, deixa que vamos se encontrar aí. Na casa da mãe. Daí ele tinha sugerido o Zafra da Cavalhada e eu disse, não, me pega em casa então. O Zafra tem que pagar estacionamento. E daí ele foi lá no Cafofo, já mostrei pra ele a função da instalação que eu vou fazer, que foi indicação do Antônio, por sinal, o eletricista que eu chamei pra fazer. Ele trabalha pro Franco? Sim, eu sei. Ele trabalha pro Franco também. Eu não fiz o jabá dele ainda, mas vai rolar no próximo vídeo, vou fazer o jabá dele. E... Ele trabalha pro Rick Charge? Isso eu não sabia. Eu sei que, porque daí quando tu me passou o contato dele, eu mandei mensagem, daí eu vi que ele respondeu automático com o canal, com o perfil do Instagram dele. Daí eu abri o perfil do Instagram dele e vi um Reels
justamente com o frango que tu fazer aí. Falar pra minha esposa que cantou aqui, né? Fazendo uma fatinha no WhatsApp. Pra esposa. Mostrar pra vocês, estamos aqui na Avenida Venceslau Escobar, acho que é a primeira vez que a gente parou, e agora se eu ficar parado aqui, parou. Parou. Não vai acontecer nada. Pode tirar os pés do acelerador, Sim, do freio. já tirei, tá descansando agora. Descansando. Aí ele já ativou ali, O vazio, né? Pela primeira vez que o carro ele não parou. vai pra frente nem pra trás, pode ser na lomba que ele vai parar igual. Eu não vi quantos quilômetros que a gente rodou nessa trip, mas agora tá com 232 de autonomia. Isso significa que ele caiu 15, né? Era 247 aquela hora que eu não vi. Mas acho que a gente rodou mais ou menos isso, né? Exatamente. A gente deu uma banda, fomos até a Moradas do Sul e agora estamos voltando. Agora estamos pegando a Auto Niemeyer aqui em direção a O nome do empresário lá é o Jonathan, ele é bem conhecido. Jonathan da Rick Charge. Então hoje no mercado tem dois, é o Jonathan e o Franco, né? Que são os que trabalham com o sistema de hub, né? Ah, sim, tá, entendi. Achei que tá falando de eletricista. Que é os que trabalham com a questão de te oferecer um ponto de apoio além do carregamento, né? Eu acho muito legal isso aí, né? Sim, Cara, eles têm até chuveiro. Ah, boa. O pessoal que não gosta de tomar banho. Tem até chuveiro, cara. Já é uma desculpa social para tomar um banho para chegar cheiroso em casa. E o da José de Alencar, ele tá muito concorrido porque tá 1,20 lá pela promoção de inauguração, já acho que mais de um mês lá tá 1,20 o carregamento lá. Ah, é? Só que o ruim é que é difícil chegar lá e sempre tem alguém carregando, né? Pelo preço, né? Tem essas questões. Como é que é o teu dia a dia? Tu tem enfrentado esse tipo de problema? Sim, exatamente. Eu tive um episódio que a menina vomitou no meu carro, mas foi só na porta do lado de fora. Aí eu fui ali na Zenha, na frente do Carandiru, lavar. Sim. Aí fiquei mais ou menos 1 hora ali lavando o carro. E eu cheguei às 2 horas para carregar na José de Alencar e tinha gente carregando. Como é um carregador só, daria mais ou menos uma espera de 50 minutos, eu não quis esperar. Mas aí vai o conhecimento, né? Eu sei que tem um carregador da Flow na Ipiranga, que é 1,39, que é um dos mais baratos de Porto Alegre, também estava liberado, que ele tem aquele preço. Do lado do Petronas? Esse da Flow é o do lado da Flow é no posto Petrobras, que é 24 horas. Eu não sei, ele é perto do Pegasus? Não, ele é perto do McDonald's, né? Então é perto do Pegasus. Isso, perto do Pegasus ali. Aí ele tá 24 horas fechado, direitinho, tinha 3 carregadores, tudo liberado. Mas tu olha pelo aplicativo se tem alguém usando. Tu já te programa, entendeu? Tu tem algum aplicativo para me indicar e para indicar pro pessoal que tá com o elétrico, que vai carregar O primeiro na rua? aplicativo que todo dono de carro elétrico usa é o PlugShare. Eu já tinha o PlugShare é o que vai te mostrar onde tem os carregadores. Ele é um mapinha que tem com todos os carregadores. PlugShare. Depois tu vai usar no PlugShare, tu entra no carregador e vê que é o dono, que é a empresa que é o dono. Então as maiores de hoje, são Esquina do Futuro, que usa um aplicativo que é meio universal, que é o Tupi. O Tupi é só um aplicativo, ele vai pegando as empresas e botando no aplicativo dele. É onde tu faz pagamento e onde faz pagamento, controle de recarga, é o Tupi. É o maior de todos do Rio Grande do Sul. Então, se tu abrir uma empresa, tu pode usar o Tupi. Provavelmente ele deve ser alugado, né? Sim. Se tu tiver um carregador, tu pode usar o aplicativo do Tupi. É a plataforma que as empresas, os eletropostos inclusive, usam pra fazer. Inclusive a Esquina do Futuro, que tem o seu aplicativo próprio, mas ela usa o Tupi. Tu pode escolher um dos dois, né? Aí tem tem a Charging Point, que tá muito boa também. Essa aí não... Que ela tem parceria com a Uber e com a 99. Tu te cadastra, o valor ali vai ser diferencial. No aplicativo vai te mostrar, ó, aqui tem desconto para motorista aplicativo. Geralmente 2,50 vira 1,59. Eles praticam 1,59, 1,79 ou 1,69. Só porque tem motorista aplicativo. Só que tem motorista aplicativo. Eles têm que fazer um cadastro pelo aplicativo deles. Pela tua conta da Uber da 99. Não. Tu faz no aplicativo deles, manda o teu perfil. Sim. Né? Manda o teu perfil, aí eles habilitam ali a tua conta, né? Sim. Então, Tupi, tu vai usar o Tupi, tu vai usar o PlugShare e o Rick Charge de Porto Alegre, esses 3 são os principais. O Rick Charge Franco tem aplicativo próprio? Tem aplicativo próprio, aí não usa o Tupi. E o Franco e o Rick Charge, eles usam um aplicativo que chama Online, não precisa baixar o aplicativo. Ele me mandou Não, ele me instalou aqui, cara. Eu não sei qual é que é o aplicativo. Não tem um aplicativo, é um aplicativo... Eu só não... Não, ele fica salvo aí, mas ele é um aplicativo online, eu acho que ele não ocupa espaço do celular. Eu fiz no outro celular. Não, ele... agora eu já não sei. Eu acho que foi no outro celular. Foi no outro celular que eu instalei, não foi nesse aqui. Mas tu não tendo o aplicativo instalado, tu lê, ele já abre um aplicativo online, entendeu? Tu não precisa baixar. Tu pode baixar se tu quiser, mas ele ele funciona sem baixar o aplicativo. Eu entendi né? por internet, que é um aplicativo BR que chama. Pô, tu já tá... Aí tu usa esse aplicativo e ele usa um pagamento Pix troco, né? Tu faz Pix tu bota pra carregar, tu bota o valor
e tu faz o Pix da tua conta desse valor, já começa a carregar na máquina. Quando trava o que tu quer, ele já faz o Pix de volta pra ti do que tu não usou. Então tu usou R$30 e abasteceu 25, ele te devolve 5 na hora. Ah, eu não sabia que existia isso. Pix troco, né? Ele usa esse aplicativo, ele usa o Pix troco, né? Ah, legal, não conhecia. Os outros ficam na tua conta, não volta pra ti, fica na tua conta, né? Fica na carteira. Aham. Esse não tem carteira, ele devolve na hora pra ti. Ah, legal. Mas se for Pix é na hora, se for no cartão de crédito demora uns 3, 4 dias pra voltar. Ah, então aí é melhor usar no Pix, O Pix é na hora. Tu vai gastar 25 pila, né, cara? 25 pila, Tu não pra vai... andar 200 km. então... Ontem eu gastei 23 pila, fiz 400 pila. Vê, cara. E seguro, Antônio? Então, seguro, cara, o seguro do carro elétrico é assim, ó. Tem duas modalidades, tá? Se tu usar o tradicional, que é com tudo, né? Tudo, tu vai pagar uma média dos 400, de 400 para cima. Só que tem um agravante no elétrico, diferente do carro a combustão, que a franquia tende a ser muito alta. A gente parte de franquias de 15 mil para cima. Então eu optei em fazer um seguro, né? Optei em fazer um seguro que não tem colisão. Quer dizer o quê? Ele te dá tudo, menos se tu bater, tu paga. Não sei se tu me entendeu. Entendi. Ele tem seguro contra terceiro. Se tu bater, vai pagar o carro do cara. Agora, se tu bater, não vai pagar o teu, a não ser que tu dê PT. Se der PT, tu bater e der PT, daí paga. Uhum. Mas só que daí eu pago 150 pila por mês. Pela Porto Seguro. Que é azul, no caso, né? Mas ela faz pra motorista de aplicativo? Sim, tá na pólice, motorista aplicativo. 150 pila? 154 para ser mais exato, né? Tem R$4 aí de Eu vou abrir aqui com o pessoal e vou abrir contigo, até porque eu tô fazendo indicação do Valdir. Não sei se tu conhece o Valdir. Não conheço o Valdir. É um corretor de seguros aqui de Porto Alegre. Eu conheci ele mês passado no churrasco dos guris. E o cara é muito... Tá super ligado, tá? Ele tá por dentro, ele trabalha com todas as seguradoras. Primeiro que o Promove Brasil tem que ser seguro, não pode ser proteção, tá? E eu quero que tu me dê a tua opinião, tá? A cotação mais em conta que ele conseguiu pra mim e que eu vou fazer é a Love, que é com franquia de 10% da FIP, que eu achei um absurdo, que dá R$11 mil, né? E essa questão de reduzir franquia de colisão, ele não me deu essa opção. Eu não sei se dá pra fazer. Com vidros, com franquia de vidros e retrovisores e tal. E se não me engano, a cobertura é de R$100 mil pros terceiros. 473 ou 463, uma coisa assim. Não tenho certeza porque eu não paguei ainda. Então, eu vou pagar só quando o carro for. Então, eu tava fazendo pela Toque Marino, que é maravilhosa, com tudo que tu pode imaginar. A franquia era R$15 mil, era 450, começou a ficar pesado pra mim, né? Cara, eu sou um cara que tem sangue doce, eu dirijo há mais de 20 anos, eu nunca bati o carro, nunca me envolvi em acidente, já me bateram na traseira, né? Eu não tenho histórico de... eu não tenho nada, agora raspar, arranhar, isso eu já faço até hoje. Agora bater, então eu tenho sangue doce. Mas tu não vai usar um seguro que tu tem que pagar uma franquia pra arrumar um arranhão, né? Exatamente, não tem. Então, mas essa questão da franquia me pegou, de R$15 mil, que daqui a pouco tu bate, deu R$15 mil, tu não vai ter que pagar igual. E tu já ouviu falar da seguradora que faz seguro pra franquia? Já vi também. Aí tu paga 30, 40 pila, mas ele paga a tua franquia, né? Exatamente. Já vi falar também. Tu tem alguma experiência com isso? Não tenho experiência. Porque eu tenho uma cotação que é R$100 para até R$10 mil de franquia por mês. Aí eu achei... Só que daí acontece, tu tem que pagar a primeira franquia pra tua seguradora pra depois tu ter reembolso. Ou seja, tu vai ter que desembolsar igual a franquia. Isso aí fica ruim. No primeiro momento. Porque a gente não vai ter. Só que, claro, no prazo que for estabelecido lá, que eu não sei qual é, essa seguradora ela te devolve a franquia. Só que daí tu paga lá 100 pila por mês e o resto da vida, né? Eu não achei muita vantagem. Eu assim, não sei, eu vou analisar isso e depois vamos ver, né? Eu vou te dizer assim, cara, um amigo meu bateu o carro, tá? Bateu o carro agora, pegou a frente, a lateral aqui, o para-choque. Ele falou, cara, o cara tinha seguro, mas se ele fosse pagar, ele ia gastar uns R$6 mil, 7 mil. Então assim, eu acho que dentro do que tem no mercado que eu tô vendo de peça, custo, eu acho que vale o risco, entendeu? Porque R$450, cara, é muito dinheiro no mês, né? Pra tu ter essa vantagem que daqui a pouco tu não vai ter, entendeu? Já soma com aqueles 700, 800 pila que tu vai gastar de combustível, R$1.000 que tu gasta na rua, mais os 500 a R$1.500, então os 2.500 que tu gastava de prestação, então, não, aluguel tá mais caro hoje, né? Tá passando dos R$3 mil.
E agora... Não, nós estamos comparando com combustível. Aqueles 2.500 que gastavam combustível já passa para 1.500, né? Exatamente. Então... Então, assim, esse da Porto Seguro é o que os caras fizeram pra mim. Aqui tu que usa bastante gasolina, tá bom o preço, ó. Tá, 579. Né? Só Deu uma baixada, né? Só tinha que me perguntar o que é gasolina. O que é gasolina? O que é isso, gasolina? Né? Agora, assim, a Azul, os caras têm uma conta digital. Eles me mandaram um cartão de crédito com limite enorme que eu não preciso, tá lá, nunca usei. E eles debitam a mensalidade do meu cartão de crédito. E daí tu tem que pagar a fatura do cartão. Eu pago a fatura do cartão e eles ainda mandaram uma tag de brinde ainda, que eu também não usei. Ah, tem que ver. Tem a tag do Porto Seguro, da Azul. Cadê ela? Não botei ainda. Tá lá guardadinha. Porque eu não viajo muito, né, cara? Tag tu não coloca, mas o adesivo tu não tira, né? Adesivo aqui, cara, adoro esse adesivo aqui. Adoro esse adesivo. Cara, e achei maravilhoso e tem tudo, cara. Tem tudo, tem guincho, tem tudo. Só não tem o negócio da colisão. Ah, então tá. Eu vi um vídeo teu, acho que no TikTok. É no TikTok que TikTok eu tenho feito no TikTok. Que tu falou, depois eu não voltei lá pra ver ele de verdade. Eu só via o título, alguma coisa assim, que tu citava que era seguro por R$150. Eu preciso 154. Precisava perguntar isso. Eu preciso perguntar isso pro Antônio, né? Mas eu já tô. Meu processo já tá encaminhado em relação à seguradora. E vai ser com a Love, com o Valdir. E vamos ver. Eu preciso primeiro ter a placa, né? Sei lá, isso aí é os detalhes lá que eles estão vendo entre si, banco, financiamento, concessionária, corretor de seguro, deixa pros entendidos se entenderem. Antônio, estamos chegando aqui no Cafofo do Sol, vou entrar lá dentro depois que eu quero dar uma resinha, que é coisa que eu nunca fiz com esse carro. Tudo bem? Tudo bem? Manobrar, que eu nunca fiz com isso aqui. E muito obrigado pela tua disposição de trazer o teu carro aqui para eu dar uma volta, para matar um pouco da minha ansiedade. Daqui a pouco mais gente tá comprando. Eu posso também, te falar né? uma coisa? Só aumentou a minha ansiedade. É mesmo? Cara, é muito bom dirigir É muito esse gostosinho, carro, né? velho. Eu tô me sentindo à vontade como se eu dirigisse ele há, sei lá, 7 anos que nem eu dirijo. Há 2 anos como eu dirijo o Cronos. Porque ele é muito tranquilo, ele é muito macio, ele responde essa questão do freio. Eu adorei, deixa só... Eu tenho que pegar os espaços agora. Primeiro eu tenho que colocar pra frente, tá? Fechou. Câmera de ré, ok. Ela é fiel? É. Que eu tenho medo desses morãozinhos aí. Não, ele aí. vai apitar, ele apita daí. Porque esses morãozinhos aí aqui do condomínio, eu quando cheguei com o Onix a primeira vez aqui, eu peguei um desses. E só que, enfim, muito bom o carro. Parece realmente ser super econômica, não tem por que duvidar disso. Eu só vejo relatos a respeito. Cara, que delícia, isso aqui é muito bom, velho. Olha só que praticidade. Rapidinho fiz uma manobra aqui, voltamos. E agora colocar no N? Agora, agora no P. Como é que eu coloco no N? No N ele já tá. É só no P. Como assim? Ele tá D ali? Não, sim, mas ele não tem não tem neutro, no caso, né? É só para no P. Ele tava travado já. Isso o cara sente falta, né? Do freio de mão. Esse movimento aqui de puxar com raiva, o cara sente falta. O Rick não vai ter mais. Então, Gini Nelson, muito obrigado, meu bruxo. Depois eu vou colocar tu de contato com... Por que mostra um Max aqui, cara? Né? Aqui na multimídia aparece um Max. Fotinho padrão. Aparece um Max. Depois eu vou fazer um encontro dele com o Catito para trocar uma ideia. E muito obrigado pela tua disposição, né? Valeu pela... Só posso te agradecer aí a motivação, a indicação, qualquer coisa que o valha. Encorajamento de entrar nessa vida dos elétricos e escolher este carro aqui. Eu acho que eu fiz uma excelente escolha. Eu devo muito à tua pessoa essa decisão. Obrigado, estamos sempre juntos, né? Sempre estamos no mesmo barco e se ajudando, né? Quer deixar teu canal lá pro pessoal? O Antônio Aires no TikTok, só botar Antônio Aires ali, tá muita dica falando bastante dos elétricos ali, né? De economia, e falando que realmente esse carro aqui pra mim não é eu não tô vendendo, não tô ganhando nada, mas é passar que realmente esse carro é para aplicativo. Qualquer outro carro para aplicativo não faz sentido. É só tu pensar um pouquinho e fazer conta, né? Antes que me cobrem, eu não fiz review, mostrei espaço interno, aquela coisa toda que eu vou fazer com o meu quando eu receber. Daí eu vou tentar fazer esses vídeos que o pessoal faz na internet, mostrando, sentando lá atrás, abrindo porta-malas, front-malas, não sei. Vou fazer. Hoje era para eu dirigir, trocar uma ideia com o Antônio, acho que isso eu entreguei. Mas eu garanto para vocês, é um carro, para quem não conhece ainda, é um carro sensacional para motorista aplicativo, para família. Tem um espaço aqui atrás enorme, um porta-malas bem bom. Ali na frente tem um espaço maravilhoso também, extra que nenhum carro tem. E a dirigibilidade dele é sensacional. Então é uma dica, né?
Geely EX2 Pro, o Max ele tem uns frussurzinhos a mais, tem um sistema de segurança que é interessante também. O ADAS, né? Só que tem o ADAS, só que tem um preço também que não me fez diferença. Não me fez diferença na hora de tomar a decisão de escolher o Pro. Mas é um baita num carro também. E Antônio, mais uma vez, muito obrigado. Valeu pela tua disposição. E agora até aguardar essas próximas 2, 3 semanas. Aumentou a ansiedade agora? Aumentou bastante. E agora eu vou ter que me despedir de gota a gota do Moisés. Vão ser semanas difíceis pra mim. Certo, meu bruxo? Certo. Excelente final de semana pra ti, bom trabalho. Tamo junto. E é isso. Pra cima deles e... Confia que é sucesso. Confia que é sucesso. Pra cima deles e cuida delas e confia que é sucesso. Fui!